PDV. Por dentro do varejo. Olá, eu sou Gustavo Carrer e este é o PDV. Falar sobre prevenção a fraudes pode não ser o assunto mais empolgante do varejo, mas eu garanto, é o que protege o dinheiro que você ralou tanto para colocar no caixa. As estatísticas globais de auditoria revelam que os desvios internos, aqueles que acontecem bem debaixo do nariz da gestão, levam em média mais de 12 meses para serem descobertos. Muitas pequenas e médias empresas têm a falsa ilusão de que auditoria e governança só servem para gigantes corporativas, mas a realidade mostra exatamente o oposto. Os pequenos e médios negócios costumam ser muito mais vulneráveis exatamente pela falta de processos e travas de segurança. Para entender como blindar a sua operação, identificar esses gargalos e transformar a controladoria em uma aliada do seu crescimento, eu converso hoje com quem realmente entende do assunto. Neste episódio, eu recebo Marcos Livato, especialista em controladoria e auditoria interna, com forte atuação no varejo supermercadista. Bora para a conversa? Marcos, é um prazer receber você aqui no PDV. Vai ser muito bom aproveitar a sua experiência em controladoria e auditoria interna no varejo para entender como que os varejistas podem reduzir riscos e proteger suas empresas, principalmente contra fraudes, e passar a realmente prevenir contra problemas financeiros. Antes de tudo, obrigado por participar e aceitar o nosso convite. Obrigado, Gustavo. Me sinto muito honrado pelo convite e pela oportunidade, de tratar de um tema relevante relacionado à governança corporativa e que, na minha opinião, Gustavo, deve estar presente na agenda de todos os gestores, de empresas e conselhos de administração, que é a fraude. A fraude hoje ela pode transitar por toda a empresa, desde a base operacional, passando ali pelo tático, alta direção e até mesmo o conselho de administração. Marcos, assim, eu posso estar enganado, mas a maior parte das pessoas, dos profissionais, pensam que, ou tem uma percepção de que fraude só acontece em empresas grandes, muito grandes, Como historicamente a gente teve aí no varejo uma famosa rede que teve uma fraude bilionária, Mas, na prática, toda empresa é vulnerável à fraude, Existe alguma característica específica ou alguma prática específica que torna uma empresa mais vulnerável, mais suscetível a ter fraude? Eu sempre trago assim para reflexão um estudo que foi desenvolvido em 2004 lá nos Estados Unidos por pesquisadores que atuavam com governança e fraudes corporativas, que foi denominado o diamante da fraude. E esse estudo ele revela assim 4 dimensões que tornam uma empresa suscetível à fraude, que é a pressão, a oportunidade, a racionalização e a capacidade. Me explica um pouquinho mais sobre isso, que são cada uma desses 4 vetores aí. Então, começando pela pressão, eles identificaram assim que aquela cobrança rígida sobre atingimento de metas e muitas vezes, como a gente sabe, no mundo corporativo, metas inatingíveis, então essa pressão por resultado, questões envolvendo recebimento de bônus, em muitas empresas a meta está atrelada à meritocracia, ao pagamento de bônus, questões muitas vezes também pessoais, então relacionado assim a comportamentos de indivíduos que estavam endividados. Segundo os pesquisadores, eles começaram a identificar que empresas que tinham esse tipo de comportamento e muitas vezes esses tipos de profissionais no seu corpo, a empresa se tornava mais vulnerável e a incidência de fraude. Uma outra dimensão que eles trataram foi a questão
do pilar da oportunidade, né? Então, eles começaram a perceber que, assim, ambientes frágeis, com baixa ou nenhuma ação de controles internos, ausência de auditorias, e uma coisa interessante que o estudo trouxe foi a questão da confiança. Excesso de confiança, né? Excesso de confiança nas pessoas, né? Níveis muito altos de confiança acabavam abrindo brechas, né? E oportunidades para revisão, né? De ações de fraudes, né? Acabavam incentivando isso. Até hoje, né? Não deixa de ser comum você, durante assim, andando em alguns ambientes corporativos, você encontrar post-its fixados em notebooks com senhas bancárias e de acesso a sistemas. Se você me permitir, até dar um exemplo dos fiscais de caixa, né? É muito comum o pessoal anotar a senha quando era senha, ou compartilhar o crachá quando é crachá. E às vezes até mesmo quando é biometria, o fiscal vai lá, põe o dedo, nem está olhando na tela, porque foi construída ali uma relação, exatamente do que você acabou de dizer, de confiança. Seria esse um bom exemplo, assim? Seria, e ainda complementando, hoje, né, com o advento da LGPD, você vê muitos relatórios em cima de mesa, relatórios confidenciais, muitas vezes ali DREs gerenciais, né, propostas comerciais, que a pessoa se ausenta da sala, a sala fica aberta, tem trânsito de pessoas ali que você acaba não controlando, e tudo isso pode tornar a empresa vulnerável, né, à prática. Aí ele traz um pilar de racionalização, o errado começa a parecer aceitável, é só um pequeno ajuste, e se alguém pegar, eu corrijo, ou não vai causar grande impacto, e aí a ação da fraude começa a se tornar corriqueira, uma vez que tudo vai ter uma justificativa. É o famoso se colar, colou, ou onde passa um boi, passa uma boiada, né? Quer dizer, ele faz um teste, ou às vezes até sem querer comete um erro, aí não acontece nada, ele se motiva a fazer outros, porque aquele primeiro pequeno deslize não foi pego, né? Não sei se faz sentido isso, né? Faz sentido, e olha que interessante, né? Para que a fraude possa ocorrer, é preciso que alguém tenha conhecimento da operação, né? Que tenha acesso à informação e principalmente que tenha poder e autoridade. Você percebe que alguém precisa ter uma posição ali de destaque para que ele possa ter até domínio sobre o que ele vai estar fazendo e muitas vezes delegando para que se faça. Então, assim, a gente não pode generalizar, mas, né, fazendo assim um compilado do estudo, né, então é aquela coisa, né, de pressão diária por meta, por entrega de resultado, a questão do ambiente favorável, né, isso a pequena e média empresa, ela tem que evoluir bastante, né? Porque isso não faz parte da cultura da pequena e média empresa, né? Você ter controles rígidos, né? Para esse tipo de ação. A questão, né, da racionalização, de você achar que tudo é justificável e que pode passar desapercebido. E, por fim, essa questão da capacidade, né, de conhecer a empresa, conhecer o sistema, conhecer os negócios, né? Muito bom. Indo já para a gente entrar aqui mais a fundo nos casos práticos, né? No universo de supermercados, que eu acho que a gente é onde você fez a sua carreira e tem uma profundidade grande de conhecimento, quais são os tipos de fraude mais praticados? Assim, onde que você, ao longo dessa experiência, você se deparou? Quais são essas fraudes? Até porque eu imagino que a nossa audiência deve estar aqui pensando, poxa vida, eu sou vulnerável, e agora? O que eu tenho que olhar primeiro, né? Durante a minha experiência nesses anos trabalhando com auditoria interna,
Eu divido esses tipos de fraudes em três grupos, né? O primeiro relacionado à apropriação de coisas que não são minhas, que tecnicamente eu classifico isso como uma apropriação indevida de ativos, né? Então, dinheiro, por exemplo, né? Recebíveis, pagamentos falsos, né? Notas frias, desvios de cargas, né? Tipo, entro com a nota, não entro com a mercadoria, acabo desviando a mercadoria, reembolsos fictícios, né, que ocorrem, pagamento de contas pessoais, me deparei já com diversos casos assim, que por falta de controle, então o ser humano ali, ele acaba vendo a brecha, coloca ali um boleto que é dele, né, no meio ali das contas da empresa e não tem dupla conferência e Cartão corporativo, né? Muitas vezes. cartão corporativo, né, furto de mercadoria. E aí, para exemplificar um pouco, né, às vezes como são as coisas, né, do comportamento humano, eu me recordo de um caso onde na sexta-feira foi sorteado uma loja que a tesouraria da loja ia ser auditada na segunda-feira pela manhã. Então, esse processo tinha que ocorrer antes da loja abrir. Então, na sexta-feira, a equipe de auditoria já sabia que loja que ela ia visitar na segunda-feira pela manhã. E no sábado, a tesoureira responsável por essa unidade, sem saber que ela ia ser auditada na segunda-feira pela manhã, ela subtraiu numerário para pagamento do aluguel dela, né, com o dinheiro da empresa. E quando a equipe de auditoria chegou na segunda-feira pela manhã para fazer a batida do troco, né, que a gente chamava, estava faltando o numerário, e quando ela chegou, que deu o horário dela, né, de jornada de trabalho, ela viu a equipe de auditoria e ela já colocou o crachá dela ali na mesa, porque a empresa tinha, né, essa questão da governança, da responsabilização, então ela acabou pedindo demissão antes mesmo de ser demitida. Mas só para você ver essa questão que a gente estava falando do diamante, né, como é importante, às vezes parece um estudo científico, né, mas assim, olha o ser humano, pressão, ele tinha uma conta para pagar, aí a gente está falando de apropriação indevida de recurso, o dinheiro não era dela, era da empresa, mas pela pressão de, né, não ser despejada, tal, foi lá, subtraiu o dinheiro. Poderia muito bem ter pedido, talvez, para o superior um adiantamento, alguma coisa, mas são coisas que, né, só quem passa para poder explicar, né? Então, eu classifico essa questão de apropriado, né, se apropriar do que não é seu. É uma das vertentes. É uma das. A outra vertente é corrupção. No primeiro momento, assim, assusta, mas coisas do tipo conflito de interesses, licitações, por exemplo, favorecimento, recebimento de propina, né, para fechamento de contrato. O famoso me faz rir, né? Eu trabalhei muito tempo na área de bens não duráveis, né, de alimentos, né, bebidas mais especificamente. Eu me lembro de um comprador me pedindo ICM, né? Mas o que era o ICM? Ele chamava de incentivo ao comprador moderno. Basicamente ele queria uma comissão por fora para fechar a aquisição lá de volumes grandes de cerveja, né? E esse cara, ele foi descoberto por uma doença. Ele teve uma cólica de rim e no fim a casa caiu porque esse cara ele se vangloriava de fazer 10 anos que não tirava férias. Ele não tirava férias porque ele tinha medo, que na hora que ele saísse de férias essas coisas poderiam emergir, né? E não deu outra, ele ficou internado 2 semanas e toda a malandragem dele foi descoberta por conta disso, né? Por causa de uma cólica de rim brava dele ter que ficar internado, né? E essas histórias fazem todo sentido, porque quando nós estávamos falando lá atrás da confiança, isso está muito atrelado, né? Então, é uma pessoa de confiança, está sempre aqui com a gente, não pega férias. Muitas vezes fez carreira desde o comecinho, o cara tinha sido o menor aprendiz da empresa e chegou a gerente de compras, né?
e a vida inteira dentro do supermercado, frequentava a casa dos donos, aquela coisa, né? E ainda nessa linha, né, para a gente fechar a parte da corrupção, empresas com governança mais maduras, né, processos mais estruturados de governança, chegam a ter até políticas de brindes, por exemplo, né, que não deixa de inibir também, né, esse tipo de comportamento. Verdade. Eu lembro de já mais recente, né, quando eu estava para sair dessa empresa, já tinha aqueles mecanismos de você, olha, toda a parte já com transparência, olha, tudo que é bonificação já definido, que vai para o CD e tal, e essas questões de brindes e premiações e presentes, eles tinham a entrega que era feita dentro de para uma área específica, fazia o recebimento, fazia o registro de tudo, e depois na festa com os funcionários, eles pegavam aqueles brindes e sorteavam entre os funcionários, independente do cargo. São práticas que eu acabei conhecendo ao longo dessa relação que eu tive com os supermercados, né? E um terceiro ponto, né, que eu faço essa classificação das ocorrências em varejo, assim, são as questões das fraudes contábeis. Essas são mais técnicas, né, que precisam de uma formação aí na área para poder identificar, mas que também costumam seguir um padrão, né, de antecipação de receita, né? Então, você fecha um contrato para entrega futura, mas e você já vai contabilizando as receitas antes mesmo dos produtos estarem disponíveis para serem faturados, né? Tem uma questão essa bastante importante relacionado à composição de margem, envolvendo acordos comerciais, por exemplo, né? Então, você acaba utilizando os acordos para a composição de margem e melhoria do resultado. Já presenciei, ao invés de você contabilizar antecipação de receita, você segura a nota de despesa e não lança. Então, se você precisa entregar metas de despesas, está ali num período de fechamento tal, e aquela nota fica guardada ali na gaveta e você acaba lançando essa nota a posterior para estar burlando o resultado. Manipulação de estoque, né? Então, como eu atuo também na controladoria, essa questão eu considero para o varejo, principalmente supermercadista, o estoque ali, em termos de valor monetário, um dos principais ativos de um supermercado, e me assusta a forma que eu vejo o varejista tratar o dinheiro dele, né? Eu costumo dizer que ele rasga dinheiro no estoque. Tal é a falta de organização, de controle. Tem varejista até hoje que não faz inventário. Então, a manipulação de estoque também, ela costuma apresentar aí bastante surpresas. Transformar despesa em investimento e vice-versa. Mas acho que deu para... Só o que a gente já classificou aqui, daria para a gente recuperar muito dinheiro, né? Então, Gustavo, essa percepção que o varejista, o empresário, ele precisa ter. A falta de controle, ela expõe muitas vezes a empresa a essas práticas de fraudes e que hoje, né, do jeito que está o resultado espremido, né, a última linha lá no limite, não tem como você não pensar em estar recuperando esse dinheiro. Cara, você me falou agora sobre acordos comerciais. Eu queria que você falasse um pouquinho mais, porque eu acho que esse é um assunto que tira o sono do varejista, né? É extremamente frequente, né, esses acordos, essas negociações, bonificações, descontos, verbas de publicidade, enfim. E, grande medida, difícil de mapear, né? Enfim. A prática de acordo comercial, se utilizada dentro de padrões de governança e ética de dados,
é uma excelente ferramenta estratégica para o varejista melhorar a rentabilidade dele, e eu não enxergo hoje um varejista sem acordo comercial. Acho que é importante começar falando disso, né, para a gente também não direcionar que não, né, o acordo é um risco. Não, o acordo é bem-vindo, desde que dentro de padrões de governança. Mas não é o que ocorre, né? A prática de mercado, não são todas as empresas que trabalham dessa maneira. Então, vou elencar algumas coisas, né, que eu encontro durante as auditorias, que também fazem parte de um padrão. A primeira são os acordos negociados via WhatsApp, por exemplo. O vendedor senta ali na frente do comprador, ou por telefone, me manda um WhatsApp e tal. Isso para auditoria, controles internos, perde totalmente a rastreabilidade, né? Eu vejo também acordos sem assinatura ou, quando assinados por pessoas que não têm procuração para assinar. E aí, às vezes o varejista não se atenta a isso. Enquanto as coisas estão indo bem, ok, você negociou, está assinado, ele te pagou, mas eu chamo a atenção do risco que você está correndo se você precisar acionar juridicamente a indústria, e eu já tive acesso a diversos casos que a indústria não reconheceu o acordo porque o vendedor tinha assinado ao bel prazer dele, sem nenhuma anuência da empresa. Então, são coisas que vão ocorrendo ali no dia a dia que a empresa não dá uma atenção e ela só vai ver o rombo quando acontece, já está tarde. E o mais grave agora, né, esse sim, muito perigoso, né, isso eu chamo bastante atenção, né, para as pessoas, né, que estão nos ouvindo, que é a questão dos acordos fictícios gerados e contabilizados. Então, esses são casos assim mais graves, né, de fraudes mesmo, porque existe o dolo, né, de você criar um acordo e ele não existe. Ô Marcos, agora vamos trazer umas dicas práticas para a nossa audiência, tá? Então vamos simular aqui. Imagina que você está assumindo um conselho de uma rede varejista, uma liderança importante, e que quer crescer com segurança. Então, vamos estabelecer algumas prioridades, não sei, 3, 5 prioridades, para blindar essa empresa contra fraudes e roubos financeiros. Vou estar falando sempre do pequeno e médio, porque grandes empresas já estão mais estruturadas. A questão da definição clara assim, de papéis e responsabilidades, né? No pequeno e médio varejo, todo mundo faz tudo e ninguém é cobrado de nada, né? Então é aquela coisa da cultura do faz tudo. Então isso eu enxergo de vital importância o varejista pensar nisso, né? Nessa definição aí desses papéis, e envolve muita área aí de gente e gestão. Por ser da área de auditoria, não poderia deixar de sugerir, mas não só por ser da área de auditoria, também como um estudioso aí de governança, a questão de você implementar processos e controles internos, né? Porque volto a falar naquela questão da oportunidade, né? Do ambiente. Desenvolveria um plano anual de auditoria interna, né? Porque uma vez que eu passo dessa primeira linha de defesa, eu passo a já saber que eu vou estar sendo monitorado, que eu vou estar trabalhando num ambiente controlado. Isso sabe? É importante para inibir, né, Marcos? Mas... Então, assim, um plano anual, principalmente em diversos setores e processos e setores chaves, assim, né? Financeiro, comercial, até tecnologia da informação, né, Gustavo? Uma das coisas que eu chego e audito, né, nos meus processos de auditoria, por exemplo, é quem tem acesso a banco de dados, quem tem logs, né, onde são guardados os logs de alteração, né, porque a fraude ela
como eu falei no início, ela permeia toda a organização, né? E boas práticas, eu acho que por essa questão de senhas, só fazendo um breve parênteses aí, né? Só essa questão de senhas e controles de acesso, só aí você já tem que ter um manual de boas práticas aplicado, cara. É trocar de 6 em 6 meses, checagem de 2 níveis. E uma coisa também, sabe, a questão de investir em treinamento. Cara, às vezes a pessoa não sabe. E simplesmente não sabe, Né? Tem o código de ética, nunca ninguém leu para ele fez a integração, não sei, ocorreu alguma... Ou o código de ética está lá no site, nunca ninguém... Né? Então, treinamento, né? Sobre código de ética, sobre políticas. Eu trabalhei numa empresa sueca, né, antes de vir para a InWave, né, e lá eles tinham um treinamento e provas muito rigorosas com relação a isso, né, e eram assim estudos de caso, né, bem duros, assim, difíceis, né, porque se colocava em situações corporativas em que você era testado, né. Então era através desses estudos de caso que eles... E era incrível, porque não basta ir lá e ler uma apostila ou assistir alguns vídeos, né? Você tinha que depois fazer a prova e você tinha que ter uma pontuação, uma pontuação lá mínima. Se você não alcançasse, você era obrigado a fazer a prova, o treinamento novamente, correndo o risco de ser, vamos dizer, de você ser desligado porque você não conseguiu entender o tamanho da complexidade que é a governança. Né? Sim, e nessa linha também, não só de teste humano, mas eu costumo testar, por exemplo, até a aderência do sistema, né? Porque às vezes está lá no papel um sistema de controle de alçada, por exemplo. Ah, mas aí você vai no RP e ele não está preparado. Né? Então, eu costumo forçar testes assim de controles para ver se o sistema está preparado. Ah, então o sistema tem um controle lá na área financeira de limite de crédito. Tá, então vamos forçar aqui uma extrapolação de limite para ver se o sistema vai travar. E não se assustem que em alguns casos está bem escrito no papel e o sistema não trava. Mas a questão do treinamento, né? Falar sobre fraudes, acho que é um tema que vai começar a ganhar bastante importância, assim, como eu falei nessa pauta, né, nessa agenda de gestor e conselho, trazer, né, um pouco desse bate-papo, né, desses assuntos que a gente tratou aqui, para dentro das empresas, né, para que a gente dissemine isso. Que não precisa virar notícia, né? Não. E tem uma questão, Gustavo, a gente nem tratou e eu também não... É complexo tratar dessa pauta, que é a questão da impunidade. Cada país tem a sua cultura, talvez uma política de consequências, e vai muito da questão da governança, né? Como você me sugeriu, se você fosse... né, tivesse numa posição de assumir uma empresa, né? Então, deixar claro para a pessoa que está entrando o que a empresa espera dele, né? E que determinadas ações que ele venha a desempenhar, ele vai estar sujeito a alguma política de consequência, porque essas questões, né, de responsabilidade e penalização, elas precisam ser revistas. Verdade. Ficar aqui uma dica, né, para o nosso fechamento aqui, que a gente já está caminhando para isso, nessa questão também de a gente vem aí para o ano que vem por uma reforma tributária pesada, né, que vai mexer assim com governança e ética, né, envolvendo cadastro de produto, né, NCMs, tributação, split payment, né, que já é uma coisa mais na área, o impacto vai ser na área financeira, e o varejo às vezes peca por isso, né, ele vai deixando, as coisas vão acontecendo e ele vai se adaptando, mas a reforma tributária, ela tende a ser uma ameaça muito grande
para as empresas que não estiverem preparadas para ela. Bom, para finalizar, Marcos, a gente tem aquela pergunta clássica aqui do PDV. O que o varejo ensinou ao Marcos Livato? Meu amigo Gustavo, eu fui para o varejo, antes do varejo eu trabalhei na indústria e no mercado financeiro, né? Então, quando eu cheguei no varejo, eu era um pouco engessado, né? Mercado financeiro, normas, né? Regulamentos, a indústria, aquele processo, né? Demorado. E quando eu cheguei no varejo, nossa, aquele setor dinâmico, né? As coisas aconteceram assim. Eu me recordo que fui contratado, eu fiquei um tempo para aprender, né? O que era varejo, o que era operação. E assim, as coisas estavam até calmas, né? Fui avaliando, né? Fiquei um tempo fazendo job em vários setores. E, cara, quando a empresa comunicou, ó, o Livato assumiu, Gustavo do céu, choveu de gente na minha mesa, como eu faço isso, como que é isso. Eu falei, gente, não mudem nada por enquanto, vão fazer o que vocês já estavam fazendo, né? Então, assim, ele me ensinou a ser dinâmico, né, e estar preparado para lidar com essas diferentes situações do dia a dia, né? Esse dinamismo do varejo, para o profissional de varejo, ele é fantástico, né? Porque ele não deixa a gente ficar naquele status quo, né? Ele está sempre, né? Então, né, inovação, né? Novos tipos de formato, de negócios. O varejo, ele me deu essa oportunidade, né? E, inclusive, de empreender. Olha que bacana, né? Então, depois aí de todo esse tempo atuando no mercado financeiro, eu empreendi e atuo hoje somente no varejo, né? Minha consultoria, ela atende somente supermercados e eu devo muito ao varejo. Muito bom, Marcos. Obrigado. A gente está com um conteúdo enorme aí para o pessoal não se preocupar, mas se preparar, né, para evitar. E eu queria agradecer mais uma vez você compartilhar todo esse seu conhecimento, sua experiência com a gente. Valeu. Eu que agradeço, Gustavo. Um abraço a todos. O PDV é o podcast para te deixar por dentro do varejo e na trilha da tecnologia. O patrocínio é da InWave, a produção é da Fernanda Vasconcelos e o apoio técnico da SoulPods. Segue a gente para não perder nada. É isso aí. Até a próxima. Tchau!